Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela, do 8º ano, e hoje temos uma aula sensacional. Vamos ver a aula de hoje? Hoje nós vamos aprender, olha o título da aula. Mas que figura é esta, hein? E o que nós vamos aprender? O objeto nosso de conhecimento é figuras de linguagem, figuras de palavras. Estudaremos um pouco mais a respeito das figuras de linguagem. As figuras de palavras ou semânticas consistem nas figuras de linguagem, em que há o emprego de palavras com um sentido conotativo ou figurado, isto é, que extrapola o significado original das palavras. A palavra sai do seu sentido original e começa a ter um outro sentido de acordo com o desejo de quem está escrevendo ou falando. Veja aí, o que nós vamos estudar hoje em figuras de linguagem de palavras: metáfora, sinestesia, catacrese e personificação. São algumas entre outras que há de figuras de linguagem de palavras. Para entender melhor, vamos ver um vídeo. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. No poema A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, a rosa a que o eu lírico se refere é uma metáfora para a bomba atômica, ou seja, ela é comparada a uma rosa. No entanto, em nenhum momento a bomba é explicitamente mencionada no poema. Estamos diante de uma metáfora perfeita. Metáfora é a figura de linguagem responsável por transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, dando-lhe um sentido figurado. É a comparação implícita. Vamos ver alguns exemplos de metáfora? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Vamos ver mais um exemplo. Não esqueçam que é uma comparação implícita, ok? O prisioneiro, depois de 20 anos, experimentou novamente o voo dos pássaros. Mais um exemplo? Olha aí. A vacina é uma mãe protetora. São comparações implícitas. Vamos agora para a nossa próxima figura de linguagem. É a sinestesia, que consiste na associação de dois ou mais sentidos, como tato, visão, olfato, paladar e audição. Vamos ver exemplo? Agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Então, veja, cheiro áspero. Exemplo 2. O brilho das estrelas era frio e distante. Brilho, visão, frio, tato. E o terceiro exemplo, era amargo o som do violino. Amargo, paladar, som, audição. Nossa próxima figura de linguagem é catacrese. É o nome que utilizamos para algo
que não tem um nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma outra coisa, alguma outra palavra. Assim, o substantivo representa dois significados diferentes que não têm associação. Vamos ver alguns exemplos de catacrese? Olha aí. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. Esse é um trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É uma obra literária maravilhosa que fala do Nordeste. Vamos ver mais um exemplo, então? Temos mais exemplos aí de catacrese. Esse é o trecho de uma música do Djavan. Vamos ver? Tô doido por seu carinho, para sentir aquele gosto que você tem na maçã do rosto, que você tem na maçã do seu rosto. Então, maçã do rosto é o nome da música do Djavan. Então, maçã do rosto é um empréstimo, é uma catacrese. Vamos ver mais um exemplo bem simples. Olha aí. Quebrei a asa da xícara. Então, é uma catacrese quando empresta palavras para termos que não têm uma palavra própria. Por exemplo, asa da xícara, pé da cama e outros exemplos mais. Vamos ver a nossa próxima figura de linguagem? Personificação ou prosopopeia consiste em atribuir características humanas àquilo que não é humano, como objetos, sentimentos, seres da natureza. Vamos ver exemplo? Esse é um trecho da obra de Cecília Meirelles, uma poetisa famosa brasileira. O cipestre inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. Percebem? Cipestre inclina-se em reverência e as margaridas estremem-se. Então nós percebemos o quê? Que foi emprestado aí uma característica humana para seres da natureza. Isso é personificação. Vamos ver mais um exemplo. A água não para de chorar. Geralmente quem chora são seres humanos. E aí, no caso, foi personificada a água. Então, a água teve uma atitude humana ao chorar. Então, nós percebemos que personificação é a figura de linguagem que atribui a seres da natureza, objetos e seres inanimados, atitudes humanas. Então, hoje nós estudamos essas figuras de linguagem, vimos vários exemplos e agora convido vocês para nós irmos para o nosso aplicando. No nosso aplicando hoje temos uma questão bem interessante. Vamos ler? Assinale a alternativa que contém a figura de linguagem catacrese. Lembrando que catacrese é a figura de linguagem de palavras que empresta palavras para termos que não existem. Por exemplo, embarcar é no barco. Eu entro no barco, eu estou embarcando. E para o trem? E para o ônibus? Para o carro e para o avião? Existe um termo? Não existe. Então, nós usamos esse empréstimo. Eu embarquei no carro, embarquei no avião, embarquei no ônibus. É um empréstimo, isso é uma catacrese. Agora vamos ver as nossas alternativas. Letra A. No assado, use apenas um fio de óleo. Letra B. Você tem o cheiro da grama verde em gotas de orvalho quente. Letra C. A lua beijava o mar. E letra D. Meu filho caiu e machucou a boca. E agora? Qual das alternativas temos uma catacrese? Um empréstimo de palavras. Vamos ver? Isto, na letra A. No assado, use apenas um fio de óleo. Fio de óleo é um empréstimo, não existe um termo correto. Fio
Quando eu penso em fio de linha, penso em fio de uma extensão elétrica, mas um fio de óleo, né? Então é um empréstimo. Vamos ver os comentários? A figura de linguagem de palavras catacrese consiste num empréstimo de palavras para expressões que não existem. Como eu disse, então, se não tem uma palavra adequada dentro da língua portuguesa, nós fazemos empréstimos de palavras de outros termos. O substantivo vai assumir um sentido diferente daquele que realmente ele tem. Ele vai ter dois sentidos diferentes à mesma palavra. Isto é um empréstimo, isso é uma catacrese. Vamos ver os outros comentários. As outras alternativas. Você tem o cheiro da grama verde em gotas de orvalho quente. Temos aqui uma sinestesia, que consiste na relação entre os órgãos do sentido. Cheiro de grama verde e depois gotas de orvalho quente. Letra C. A lua beijava o mar. Temos uma personificação, ou prosopopeia, que consiste em atribuir atitudes humanas aos seres inanimados ou da natureza, como é o caso da lua. A lua beijava o mar. Beijar é um ato de seres humanos, certo? E na letra D, como nós podemos ver, não tem nenhuma figura de linguagem, é uma frase simples, uma oração simples, sem uma figura de linguagem, ok? Vamos agora para as nossas considerações finais? Nas considerações finais de hoje, nós temos figuras de linguagem. Vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos hoje de figuras de linguagem. Nós estudamos metáfora. Metáfora é a figura de linguagem que consiste em comparação, mas não é uma comparação explícita com conectivos, é uma comparação implícita. Faz-se uma afirmação. Por exemplo, você é o sol da minha vida, então eu afirmo que você é o sol da minha vida. Eu não faço comparação explícita entre você e o sol. A outra figura que nós estudamos foi sinestesia, que consiste em mistura de sentidos, como tato, olfato, paladar. E aí nós vimos vários exemplos, como por exemplo, você está cheiroso como a cor é vermelha. Misturei, né? Cheiroso e cor. Então eu misturei dois sentidos. Estudamos também a figura de linguagem catacrese. Catacrese é o empréstimo de palavras para termos que não existem. Então nós temos, por exemplo, entrar no barco, usamos o termo embarcar. Mas e para entrar no carro? E para entrar no ônibus? Para entrar no avião? Não existe um termo adequado, então nós emprestamos. Eu embarquei no carro, no ônibus, no avião. Como também eu posso dizer o pé da mesa, a cabeça de alho, o dente de alho. São exemplos da figura de linguagem catacrese. Estudamos também prosopopeia. Prosopopeia é a figura de linguagem que personaliza, vai personificar seres da natureza ou seres inanimados. Por exemplo, a lua beijava o mar. Temos aí uma personificação de um ser da natureza. Então, personificar, personificação ou prosopopeia. Não esqueçam, nos sigam e se inscrevam no nosso canal do YouTube. É @Contraturno Digital. Agradecemos a todos pela atenção e terminamos essa aula e até a próxima.